Ok, meus amigos, já voltamos, né, para finalizar nossa aula de hoje com a segunda parte da nossa aula, tá? É justamente ensino médio, primeira série Cané Educação Seduc, e é um programa com mediação tecnológica, tá? Professor Jurandir Soares, disciplina Química, e nós estamos fazendo aqui um resumo. Já fizemos das ligações, vamos fazer das forças intermoleculares. E a data de hoje, né, 3 de setembro de 2022. Muito bem. Dando continuidade à nossa aula de hoje, nós temos aqui justamente uma questão que ficou, né, de ligações químicas. Vamos faltando umas duas questões para a gente iniciar a segunda parte. Ó. Para o estudo das relações entre o tipo de ligação química e as propriedades físicas das substâncias X e Y, sólidas à temperatura ambiente, foram realizados experimentos que permitiram concluir que a substância X conduz corrente elétrica no estado líquido, mas não conduz no estado sólido. A substância Y é péssima condutora de corrente elétrica. Considerando essas informações, é correto afirmar. Então, a resposta aqui, eu vou responder logo essa aqui para a gente começar a outra parte. Ó. Vai ser a letra C. Ó. O X é iônico porque conduz corrente elétrica e o outro é covalente ou molecular porque são péssimos condutores de calor e eletricidade. Perfeito, pessoal? Aqui é só para finalizar mesmo, né? Ó. Certo átomo pode formar 3 covalentes normais e uma dativa. Qual é a provável família desse elemento na classificação periódica? Com certeza, pessoal, só pode ser família 5A. Porque quem é da família 5A, está aqui, ó. 5A tem 5 elétrons na camada de valência, faz 3 normais e uma dativa, ó, tá? Então é 5A, a característica apresentada aí para essa questão. E aqui nós temos, só para fechar, né, ó, as propriedades exibidas por um certo material pode ser explicada pelo tipo de ligação química presente entre suas unidades formadoras. Em uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades: alta temperatura de fusão e ebulição, boa condutividade elétrica em solução aquosa, mau condutor de eletricidade no estado sólido. A partir das propriedades exibidas por esse material, assinale a alternativa correta aí, né? Essas 3 propriedades, pessoal, se refere a quem? Tá? A que tipo de ligação? Quando ele diz alto ponto de fusão e ebulição, pessoal, já matou a charada aí, ó. Com certeza vai ser a letra D. É um composto iônico. É um composto iônico. Perfeito? E para encerrar aqui nós temos, ó, em relação às ligações químicas, é correto afirmar que a ligação metálica consiste em quê? Ligação metálica. A ligação metálica é estabelecida entre 2 metais, apresenta aí elétrons livres ou nuvem eletrônica deslocalizada, né? É um verdadeiro mar de elétrons, ó, circulando entre cátions fixos, né? Portanto, nós encerramos aí a primeira parte da aula, né, que são as ligações, e nós vamos iniciar aqui as forças intermoleculares, ó. Sobre essas forças intermoleculares, nós temos aqui, tá, uma passagem bem legal, olha só. Aí você tem, ó, as forças intermoleculares são forças exercidas para manter unidas 2 ou mais moléculas. Essa interação pode ser mais ou menos forte conforme a polaridade das moléculas. Então, quais são as ligações entre moléculas, pessoal? Nós temos aí, ó, olha os sinônimos. Dipolo induzido é a mesma coisa que forças de Van der Waals ou forças de London, que é uma ligação fraca. Dipolo permanente ou dipolo-dipolo é uma ligação de média intensidade. Já a ligação de hidrogênio é a mais forte, que tem hidroxila. É quando o hidrogênio se liga ao fluoxigênio ou nitrogênio, tá? Eu queria que você fizesse um print dessa cartela. Vamos colocar um minutinho aí, por favor.
Ok? Vamos lá então. E a segunda parte aqui nós temos a relação entre polaridade e força intermolecular. Olha aí, o dipolo induzido, né, só acontece entre moléculas apolares, né? Isso vai ser útil também. Dipolo permanente entre moléculas polares e ligação de hidrogênio, como eu falei, que é a mais forte da ligação. A força da ligação, ela aumenta dessa maneira, pessoal, tá? A ligação de hidrogênio é a mais forte, ó. É quando o hidrogênio se liga ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Perfeito? Para isso, ó, eu estou colocando aqui os compostos orgânicos. É uma tabelinha, que essa tabela é exclusiva. Quem está mais acima, veja que a força da ligação aumenta de baixo para cima. Quanto maior a força da ligação, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição, por exemplo, mais solúvel é o composto. Se você comparar, por exemplo, um ácido carboxílico com um aldeído, é lógico que o ácido é mais forte, né? A força da ligação aumenta de baixo para cima. Tá? Isso é muito útil, é uma tabela exclusiva, exclusivíssima do canal Educação Seduc. Portanto, vamos colocar aí, por favor, vamos colocar um minutinho para fazer um print aí, por favor. Ok, pessoal? Voltamos aí para mostrar essa primeira tabela, né? Baseado nessa tabela, nós temos aqui, ó, quando forem mesma função, você vai por essa segunda tabela também exclusiva. O que é que diz a segunda tabela? Vamos lá. Ó, quanto maior for a cadeia principal, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Quanto maior for a massa molecular, maior, vamos já colocar exemplos, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Número de hidroxilas também, ó. Quanto maior o número de hidroxila, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Número de carbonos, força intermolecular. Todas elas aí são diretamente proporcionais, exceto o número de ramificações. Quanto mais ramificada, menor vai ser o ponto de fusão e ebulição. Isso vai ser muito importante para a gente determinar, tá, os critérios. Pode utilizar, às vezes, até mais de um critério para saber quem é que tem maior ponto de fusão e ebulição. Tá? Isso é muito importante, pessoal. Por isso eu queria que você fizesse aí as anotações, tá? Ou print aí. Vamos colocar, por favor, vamos colocar um minuto aí, por favor. Ok, pessoal, vamos colocar uns exemplos aqui então. Olha, nessa primeira comparação, eu estou afirmando que o primeiro composto tem um maior ponto de ebulição do que o segundo. Qual foi o critério que eu utilizei?
foi justamente a cadeia carbônica. Ó. Quanto maior a cadeia carbônica, maior o ponto de fusão e ebulição. Ou então as ramificações. Ó. Quanto mais ramificada, menor vai ser o ponto de fusão e ebulição. Entre o óleo diesel e a gasolina, quem é que tem maior ponto de fusão e ebulição? É lógico que vai ser, pessoal, óleo diesel. Por quê, professor? Porque tem mais carbonos, ó. E quem tem mais carbono tem maior massa molecular. Poderia ser utilizado dois critérios aí. Dois critérios, né? A massa molecular e o número de carbonos aí seria o ideal, né? Seria o ideal. Beleza? Então nós estamos fazendo comparações para que você possa entender, tá? Entre o óleo diesel e a gasolina, o óleo diesel apresenta maior ponto de ebulição, porque apresenta maior número de carbono, maior massa molar. Ok? Vamos colocar um minutinho na tela aí. Ok, pessoal? Então nós temos aí justamente, tá, a confirmação aí da cadeia principal, né, e da massa molecular. Vamos comparar outros compostos, ó. Comparando outros aqui, nós temos justamente, o critério aqui é justamente a hidroxila. Aqui tem uma hidroxila e aqui tem duas. Então, o critério foi o número de hidroxilas. Quanto maior o número de hidroxilas, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. E por último, nós temos aí, tá? Aqui você tem um álcool e uma cetona. O álcool tem hidroxila, cetona não tem hidroxila. Portanto, ó, o álcool ganha da cetona em ponto de fusão e ebulição. Aí é a força intermolecular. Então vamos colocar também aí um minutinho para você fazer um print. Ok, vamos aqui então para a solubilidade. Ó. São 3 critérios da solubilidade em água, né? Onde você tem aí justamente, ó, o número de hidroxilas. Quanto maior o número de hidroxilas, maior vai ser a solubilidade em água. A força intermolecular, tá? Quanto maior a força intermolecular, maior a solubilidade. Agora, o número de carbonos não, pessoal. Quanto maior for o número de carbonos, menos solúvel vai ser o composto. Tá? Se você pegar, por exemplo, um álcool com 2 carbonos e outro com 10 carbonos, quem tem 10 carbonos é menos solúvel. Então, o número de carbonos e solubilidade é inversamente proporcional. Inversamente proporcional à solubilidade. Ok? Beleza, pessoal? Então é importante aí que você saiba aí,
tá, manusear essa solubilidade em água. Perfeito? Então vamos colocar, por favor, 1 minuto também na tela aí. 1 minutinho. Ok, pessoal. Então nós estamos mostrando para vocês aí a solubilidade em água. Solubilidade em água, certo? Então nós temos aí o maior número de hidroxilas, mais solúvel ao composto, não é verdade? Força intermolecular, mais número de carbono não. Ó. Aí nós temos aqui justamente uma comparação. Ó. Fazer a comparação aqui entre... Olha, a primeiro critério, tá? Você tem uma substância que só tem uma hidroxila, não é? Uma hidroxila. E o outro composto tem 2 hidroxilas. Então, quem tem mais hidroxilas, com certeza tem maior ponto de fusão e ebulição. Tá? E na outra ali você tem o propanol, que é um álcool. O álcool tem hidroxila. Cetona não tem hidroxila. Então, quem tem maior solubilidade é o álcool. O álcool é mais solúvel do que uma cetona. Certo? Então, portanto, aí, pessoal, a resposta aí seria... O primeiro critério foi o número de hidroxilas. E o segundo vai ser a força intermolecular. Ok? Então, aí, mais uma vez, aí, os critérios sendo utilizados, né? Bom, sobre as propriedades, está faltando ainda a acidez e a basicidade que nós vamos mostrar para fazer umas questões com vocês, tá? Mas primeiro eu queria que você fizesse aí realmente aí as anotações, né? O primeiro critério foi o número de hidroxilas que foi resolvido. No segundo critério, você tem aí as funções, né? Com certeza o álcool é mais solúvel do que solúvel em água do que uma cetona, ok? Vamos colocar, portanto, aí, tá? Vamos colocar 1 minutinho aí para o pessoal fazer um print. Ok, meu povo, então vamos mostrar para vocês agora, tá, a acidez e a basicidade dos compostos orgânicos. Bom, pH menor que 7 é um pH ácido, não é isso? pH igual a 7 é um pH neutro. pH básico é maior que 7. Desses aqui, o que você tem que aprender é que dentre todos os compostos orgânicos que você possa imaginar, as aminas são as mais básicas. Ninguém ganha das aminas em basicidade. Assim como ninguém ganha do ácido sulfônico em acidez. Então você tem aí ácido sulfônico, ácido carboxílico e fenol, caráter ácido, álcool e amida, caráter básico,
eta e principalmente as aminas apresentam um caráter acentuadamente básico. E nós sabemos que as aminas têm a classificação, né? Tem a amina primária, secundária e terciária. Então, quem é a mais básica? É isso que nós vamos mostrar para vocês. Mas primeiro eu queria que você fizesse um print dessa tabela e depois nós vamos fazer questões, tá? Vamos colocar um minutinho aí, por favor. Ok, meus amigos, vamos lá então. E entre as aminas está aqui, ó. Essa é a que você tem que aprender, ó. A basicidade das aminas. Observe aí, ó. As aminas apresentam um caráter acentuadamente básico. E ali nós temos justamente a ordem decrescente da mais básica para a menos básica, ó. A amina alifática, as alifáticas são mais básicas do que as aromáticas. Vamos já mostrar um exemplo. Então a sequência é essa, ó. A amina alifática secundária é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a terciária. E nas aromáticas segue o padrão normal, primária, secundária e terciária. Tá? Mas as aminas alifáticas, elas são mais básicas, com certeza, do que as aminas aromáticas. Isso vai ser cobrado. Eu vou colocar só mais 2 slides, são os exemplos, né? Os exemplos que a gente vai saber das aminas. Só lembrando que a amina alifática é uma amina de cadeia aberta e as aromáticas apresentam anel benzênico. E nós vamos mostrar as estruturas dela, tá bom? Mas não tem quem ganhe das aminas em basicidade. E a ordem é esta, tá bom? Então, por isso, nós vamos colocar um minutinho para você. Talvez seja o slide mais importante aí de basicidade, é esse, tá bom? Vamos colocar, então, portanto, um minuto aí para você fazer aí o print, fazer as anotações, que torna-se importante fazer as anotações. Vamos colocar um minuto aí. Ok, pessoal? Então vamos lá mostrar uns exemplos. Ó. Aqui você tem as aminas, que eu vou colocar para vocês aqui. Todas as aminas, as características delas aqui. Da amina primária, a secundária, né? Nós temos a secundária, a primária e a terciária, nessa ordem. Ó. Amina primária, secundária e terciária. Tá aí. E aí você tem justamente elas aí, ó. Até com os nomes, né? Então essa é a ordem. As aminas alifáticas, elas são mais básicas do que as aromáticas. Então a ordem é essa. Amina alifática secundária,
é mais básica do que a amina alifática primária, que é mais básica do que a terciária, certo? Então essas são as aminas alifáticas. Depois eu vou mostrar para vocês também as aminas aromáticas, né? E aí nós vamos fazer questões, tá bom? Sobre as propriedades. Tudo bem, meu povo? Vamos colocar 1 minuto na tela aí. Olha aí, então aí as aminas aromáticas são essas, ó. Então você tem aqui as aminas, a ordem é essa, tá? A amina aromática primária é mais básica do que a amina aromática secundária, que é mais básica do que a terciária. Então, coloquei até os nomes aí, né? Nós temos aí, portanto, a fenilamina, que é a mais conhecida, difenilamina e trifenilamina, respectivamente amina primária, secundária e terciária. Ok, pessoal? Então, nós mostramos não só as aminas alifáticas como aromática. E agora, portanto, nós vamos fazer questões, tá? Vai ser a hora das questões agora. Vamos para a primeira questão dessas propriedades, ó. O que é que está dizendo aqui a primeira questão? Ele já diz tudo na primeira questão, ó. O dietiléter possui ponto de ebulição 36 graus Celsius, enquanto que o butanol possui ponto de ebulição 111 graus Celsius. Ele está perguntando justamente, o butanol, que é um álcool, possui ponto de ebulição maior do que o éter. Por quê, pessoal? Qual o critério utilizado, né? Qual dessas alternativas seria a resposta? Vamos colocar 1 minuto aí na tela. Então tá aí, pessoal, a resposta da questão, por que que o butanol apresenta um ponto de ebulição maior do que o éter? É por causa das ligações de hidrogênio. O álcool tem hidroxila, o éter não. Então quem tem hidroxila faz ligação de hidrogênio, portanto, apresenta um ponto de ebulição maior. Não é verdade? Próxima questão. Aqui você tem três compostos, né? Ó, aí ficou assim. Etanol é um álcool que tem 2 carbonos, está aqui, ó. Éter tem o éter e o propanol é um álcool com 3 carbonos. Nós queremos colocar em ordem crescente, pessoal, os pontos de ebulição, ó. Ordem crescente do ponto de ebulição. Desse aqui, o menor ponto de ebulição vai ser o éter, porque o álcool ganha do éter. Só que nós temos 2 álcoois. Aí você vai pelo número de carbonos, pessoal. Olha aí, ó. Esse é o número de carbonos, ó.
Quando você resolveu aqui, aqui é o éter. Ele apresenta ponto de ebulição menor do que os álcoois. E entre os álcoois, aqui você tem 2 carbonos e aqui você tem 3. Então, quem tem 3 carbonos apresenta um ponto de ebulição maior. Né? Porque aqui não dá para você sair pelo número de hidroxilas. Tá? Então, a resposta vai ser essa aí. Agora eu vou passar uma para vocês fazerem. Está aqui. Vamos lá, essa questão de vestibular. Ó, o etanol se mistura com a água em qualquer proporção. Né? Outra característica do etanol é que ele apresenta uma parte apolar em sua molécula e por isso também se dissolve em solventes apolares. Aí foi colocado 4 álcoois. Né? Butanol, que é um álcool que tem 4 carbonos. Hexanol, são 6 carbonos. Você tem o propanol, que são 3 carbonos. E o octanol, que tem 8 carbonos. A pergunta está ali, ó. A opção que representa corretamente a ordem crescente de solubilidade. Pessoal, se eu quero ordem crescente, é do menos solúvel para o mais solúvel. Tá? Então, qual vai ser, portanto, certo? Qual vai ser a resposta para essa questão? Né? Vamos lá, um minutinho na tela. Então, pessoal, a dica é a seguinte, olha, nós vamos sair pelo número de carbonos, né? Porque a ordem de solubilidade, ó, quanto maior o número de carbono, menos solúvel é o composto. Portanto, a resposta aqui vai ser a letra D. Ó. O menos solúvel que tem mais carbonos, que é 8 carbonos, que é oct. Depois vem 6 carbonos, 4 e 3. Então está aqui, ó, quanto maior for o número de carbonos, menos solúvel vai ser o composto. A dica, porque não dá para sair pela hidroxila, todos têm a mesma quantidade de hidroxila. O critério utilizado aqui foi o número de carbonos, ok? E esta aqui, pessoal, muito legal, questão até de vestibular mesmo essa, ó. Diz assim, uma indústria química tem como despejo industrial as substâncias numeradas aí, ó. Você tem 5 substâncias, né? E aí queremos saber aí, para processar um tratamento adequado a esse tipo de despejo, a fim de evitar uma agressão ao meio ambiente, foram necessários vários tipos de tratamento. A primeira substância tratada foi de caráter básico mais acentuado. Então, qual dessas aí é a mais básica, pessoal? Qual desses compostos é o mais básico? É a resposta que eu estou querendo. Né? Vamos colocar 1 minuto na tela aí.
Ok, pessoal. Então, olha só. O composto número 1 é um ácido carboxílico. O composto 2 é um álcool. O 3 é uma amina, e é uma amina alifática primária. O outro é uma amida, tem oxigênio. E a última, C6H5, é um aromático, pessoal. É uma amina aromática, é essa estrutura aqui, ó. Então você só poderia ficar em dúvida aí entre as duas aminas. Entre as duas aminas, não é verdade? Ó? Mas uma é alifática, ou seja, aberta, e a outra é aromática. Quem é a mais básica? É lógico que é a alifática, portanto a resposta vai ser o 3. Ó. A substância de maior caráter básico vai ser o composto de número 3, a amina alifática primária. Certinho? Então essa é a resposta para a questão de número 4. Vamos fazer mais uma. Aqui eu só estou querendo o seguinte, ó. O composto representado pela fórmula estrutural a seguir é extraído do cravo da Índia e é empregado como anestésico e antisséptico. Dentre as funções orgânicas presentes nessa molécula, aquela que apresenta caráter ácido, ó. Caráter ácido mais acentuado, vai ser qual, pessoal? Eu vou até colocar as funções aí, ó. Você tem um fenol, um éter e um fenol. Hidroxila em carbono aromático é um fenol, certo? Qual vai ser a resposta correta aí? Vamos colocar 1 minuto na tela aí, por favor. Então tá aí, pessoal. A resposta aqui entre éter e fenol, o caráter ácido mais acentuado é o fenol. O caráter ácido do fenol é maior do que do éter. Então a resposta fica o fenol. A questão 6 é porque ele quer saber qual é o composto mais solúvel em água. Desses aqui, pessoal, não tinha como você errar. Ó. O mais solúvel é o álcool. Tá? Os outros são hidrocarbonetos, são insolúveis em água. Tá? O álcool é o mais solúvel em água, porque é justamente a letra D, tá? O álcool. E por fim, olha, o etanol possui extremidade um grupo polar que é a hidroxila. Faz ligação de hidrogênio, então por isso que é mais solúvel. E aí nós queremos saber o seguinte, o benzeno é essa estrutura aqui, ó, tá? O benzeno ele é apolar, pessoal. Então ele não se mistura com substâncias polares. E ele pergunta justamente isso, ó, tá? Olha aí, qual das seguintes substâncias o benzeno é menos solúvel? Tá? Ele vai ser menos solúvel aí, não tem o que discutir. Vai ser justamente na água. A água é polar, então não se mistura com substâncias apolares, tá? Então, pessoal, nós estamos chegando aqui ao final da nossa aula. O benzeno é apolar. Chegando ao final da nossa aula de hoje, satisfeito porque deu tempo a gente ver a parte teórica, tá? A parte de exercício, de 2 assuntos relevantes aí, inclusive para vestibular, né? Eu quero desejar a vocês aí um ótimo final de semana, tá? Fiquem com Deus, né? E até a próxima.